Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E nos últimos dias você acompanhou o dia a dia no presídio feminino, como vivem as mulheres, como é que elas lidam com a solidão, como é que é o dia a dia delas e o impacto que tem tido a realização de oficinas na vida dessas mulheres, na mudança também, na perspectiva de vida quando chegar à liberdade, para dar continuidade a esse assunto sobre a importância de humanizar o dia a dia dentro dos presídios. Aqui no estúdio com a gente, o Alexandre Almeida, que é diretor do Copecan e também sociólogo, a Valéria Patrícia, que é a diretora do Prefem, vocês acompanharam a entrevista dela também durante as reportagens, o Cláudio Viana, que já esteve aqui no estúdio com a gente, que é o coordenador do PENARTE, é coordenador, é idealizador, é quem planta o PENARTE, poeta, ativista escritor. Cultural, escritor. Ele esteve aqui com a gente também, participou aí das reportagens no Prefem, que vocês acompanharam. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Utilidade Pública. Prazer nosso. Esse é o caminho. É humanizar, educar. O sistema prisional ele vai se tornar humanizado um dia. A gente está plantando essa sementinha, Cláudio Viana com o PENARTE, Valéria com as ações de feminino. É assim que se muda o sistema prisional. Esse histórico de violência, sistema prisional onde não valoriza o ser humano, onde impera o terror, isso tem que ser substituído. O sistema prisional onde dá oportunidade para as pessoas. O indivíduo cometeu um crime, ele vai ter que pagar o crime, vai para o presídio, e lá a gente tem que mostrar tudo o que ele nunca conheceu no ambiente que ele saiu. Geralmente, os 99% dos presos saem do ambiente hostil, de bairros violentos, e eles não podem se deparar com a violência dentro do presídio. Eles têm que conhecer uma coisa que eles não conheceram antes. Então, a gente tem que humanizar, tem que profissionalizar, tem que oferecer cursos profissionalizantes, a gente tem que mostrar um outro lado. Eles têm que trabalhar dentro do prisional, muitos nunca trabalharam, então eles têm que trabalhar, sair com a profissão, começar a ganhar um dinheiro com o trabalho, fruto do seu trabalho. A família dá todo apoio, fala assim, pô, tá vendo, só dá para ganhar dinheiro trabalhando, dá para sair do crime. O sistema não pode ser sistema cruel, a gente tem que romper. Esse paradigma tem que ser superado, o sistema cruel que não valoriza o ser humano. Lá é um lugar onde as pessoas têm que ser recuperadas, lá não é um lugar de vingança. Então, a família é muito importante, a religião é muito importante, agora humanizar o sistema prisional é muito importante. Oferecer cursos profissionalizantes, como está sendo oferecido através do Pronatec, e trabalho através das duchas corona. Isso daí é importantíssimo para se mudar a cara do sistema prisional e mostrar que o sistema é um sistema viável, é um sistema que ele pode dar certo, é um sistema que vai colocar o indivíduo para fora, recuperado, profissionalizado. É assim que tem que ser. E assim, não dá para ver ali o sistema prisional apenas como números. Eles são pessoas. A gente não está dizendo aqui, olha, que aquelas pessoas estão ali inocentemente. Não, aquelas pessoas cometeram um delito, elas estão ali tendo uma punição, pagando pelo crime que elas cometeram, estupro. Porque quando a gente fala assim, humanizar o sistema prisional, vem toda uma leva contra, porque a ideia que se tem é de que, assim, você cometeu um crime, vamos isolar da sociedade, só que esse processo de isolamento, que a gente estava conversando aqui da última vez, só faz embrutecer o que dispara o risco de aumentar a violência. A gente não pode piorar aquelas pessoas. A gente tem que contribuir para melhorar aquelas pessoas. Exatamente. Se a gente embrutecer, vão sair piores, vão voltar a cometer delitos. E é isso que a sociedade quer. E às vezes piores, delitos piores, mais graves. A sociedade tem que compreender que tem que humanizar mesmo, que o caminho é esse, para que eles saiam melhores do que entraram. E aí a gente vem naquela ideia, Cláudio, que a gente comenta muito da questão da ressocialização, que as pessoas usam esse termo, mas que muitos não usam porque entendem que, na verdade, muitos não foram nem socializados, né? Então, eles vieram com uma base familiar muito precária, de fundamentos precários, de valores muito difusos. Então, realmente, a gente lá tem que mexer nessa base do indivíduo e tentar trabalhar o melhor dele, que a gente sabe que todo indivíduo tem guardado em algum lugar, mas a gente tem que trabalhar isso. Então, essas questões... E aí a gente vem na outra questão, que a pena não pode ser para punir, simplesmente. A pena tem que ser também aquela pena disciplinadora, educadora também. Então, se a gente só usar a pena punir por punir, a gente não vai estar fazendo nada, a gente só vai estar multiplicando os indivíduos que
cometem crimes que cada vez mais vem aumentando, né? E aí a gente tem um caso muito legal que a gente mostrou também na reportagem, que a gente tem uma detenta que ela cumprindo pena por latrocínio, mas assim, ela acabou se dedicando ao penarte, né, Cláudio? Isso, o núcleo pedagógico instrumentalizou de toda a questão educacional, da educação formal, concomitantemente com a questão cultural, e isso fez uma grande diferença. Essa superlotação, veja bem, a gente está falando que meados do ano 2000 haviam apenas 90 mil presos no país, e hoje já ultrapassou de 600 mil presos. Então, não há condição alguma de continuar com esse tipo de crescimento populacional carcerário, porque não há como o Estado dar suporte a isso. Por isso que eu acho que é importantíssimo a gente compreender que, como não existe prisão perpétua, nós precisamos realmente trabalhar esse indivíduo, porque depois ele vai retornar. E não adianta a sociedade vir com esse discurso comunista, que eu acho um discurso comunista, que tudo é o Estado, a responsabilidade prisional é do Estado. Não. Quem produz essa população carcerária é a própria sociedade. E a própria lei da execução penal diz que é responsabilidade de todos a situação carcerária. Então, é responsabilidade do jornalista, do artista, dos educadores, da dona de casa, de todo mundo. E nós imprimimos muito uma cultura de consumismo, um fator que hoje é muito relevante. Todo jovem quer ter um celular que faz tudo, menos se comunicar, menos ligar, né, para poder se falar. Faz tudo. Né? Todo jovem quer ter uma Shinerai, quer ter uma roupa bacana para poder... Então, essa cultura que nós imprimimos para os nossos jovens, ela vai repercutir, sim, quando você pertence à camada mais carente financeiramente, vai repercutir na violência, porque existe, de fato, um crescimento muito grande de assassinatos via latrocínio. Mas aí, quando essas pessoas estão dentro do presídio, elas vão sair e vão voltar para essa realidade. Como é que se consegue trabalhar isso? Porque, considerando essas questões, não dá para... Ninguém vai conseguir mudar o cenário aí. São dados muito Pessoas alarmantes. vão tentar. E a gente está falando aqui, gente, não são dados do estado de Sergipe, não. A gente está falando aqui do sistema prisional como um todo. A gente está trazendo exemplos aqui de que forma pode impactar o desenvolvimento de oficinas dentro dos presídios, até para falar, reforçar aqui o que o Alexandre trouxe, que mostrar que é possível, precisa trabalhar, não dá para ficar ocioso ali o dia inteiro no sistema, tem que educar e tem que humanizar. Sabe, Dani, veja bem, a gente não pode... o sistema prisional está super lotado. Prende-se muito, como falou o Cláudio, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Na Copecan são 2.700 presos. São 1.900 a mais do que sua capacidade. Então, fazer o que? Vamos desanimar? Não dá para fazer nada, cruzar os braços? Pessoas de boa vontade, pessoas com capacidade, com talento para mudar, para fazer diferença, entram numa situação como essa. Tem que fazer a sua parte, tem que fazer uma coisa. Projetos como o de Cláudio Viana, como a gente fez lá no Premabas. Eu passei pelo Premabas, eu deixei minha sementinha Premabas lá. é o de Tobias. O Tobias Barreto. A gente fez o casamento coletivo, curso de pedreiro, curso de bonecas. Eu deixei minha sementinha lá, saí de lá. Os diretores que estão lá hoje estão lá dando um prosseguimento no que a gente iniciou lá. Então, a gente tem que ter pessoas que façam essas ações aí. A gente está agora com o secretário Antônio Hora, que é um secretário que valoriza esse tipo de trabalho. Entendeu? Dá suporte para a gente trabalhar, para fazer esses projetos. Vai atrás, como foi atrás da Corona, vai atrás de empresas, dá respaldo para a gente fazer esse trabalho aí. Porque tem muito isso, né? Precisa ter alguém que dê continuidade. Porque com essa troca, trocou o secretário. Uma pessoa. Volta para estaca zero. Uma pessoa, Dani, faz a diferença. Tem que ter uma pessoa para fazer a diferença. Entendeu? Então, a gente tem outras pessoas no sistema prisional que também podem contribuir, estão intimidados ali, estão fazendo outras coisas e tal, mas as pessoas têm que vir, têm que contribuir. Cada um tem que fazer a sua parte. Não dá para dizer, está superlotado, não tem o que fazer, não tem jeito. Tem jeito, sim. Se a gente achar que não tem jeito, vai continuar como está e vai piorar até. Não dá para Alexandre, agora falando da questão das duchas Corona, eu me lembrei de uma coisa que o secretário me falou. Ele disse que estava buscando justamente essas parcerias privadas para levar os presídios justamente para se trabalhar essa questão, né, da ressocialização. E aí, eu sempre atrás de busca de coisas para o feminino, ele disse, não, o feminino já tem demais.
vou buscar para o Copencan. Então, aí foi para o Copencan, né? As duchas Corona, mas se ainda a gente tiver chance também para o feminino, a gente quer também. E aí mas- vai dividindo, né? Vai colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso, a gente também não pode plantando só... essa semente. Vai plantando as sementezinhas. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo, porque a gente precisa ir ao intervalo e a gente volta já em 2 minutos.